Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Algo que vemos com muita força nos dias atuais é a cultura da interferência na vida do outro. Então hoje temos o tempo todo amigos, familiares, celebridades e influencers dizendo pra você o que você deve ou não deve fazer, incorporando campanhas de fique em casa, use máscara, faça isso, não faça aquilo. E justamente essas pessoas são as que mais passam vergonha, justamente essas pessoas são as maiores hipócritas de toda a história. E o que eu chamo a atenção aqui é referente a algo intitulado coerência no discurso. Então, se de repente eu nunca cobrei ninguém na minha vida de usar máscara, de ficar em casa ou de fazer qualquer outra coisa que seja. Daí eu de repente vou para uma festa, participo de algo relacionado a uma aglomeração ou algo que não seja socialmente tão bem aceito assim. Alguém pode até olhar torto para mim, alguém pode até querer falar alguma porcaria. Mas até então eu estou coerente ao meu discurso. Eu não cobrei ninguém, então não faz sentido alguém vir querer jogar alguma coisa na minha cara. Porém, temos aí o exército dos chatos pra caramba, que são pessoas que querem ser as santinhas, falar assim, ó, fique em casa, use máscara, faça isso, faça aquilo. E essas são as piores hipócritas que existem, porque justamente essas acabam sendo expostas fazendo justamente aquilo que elas falaram que não se deve ser feito. Então o que vemos hoje não é uma consciência, verdadeiramente uma preocupação em relação a uma quantidade de vidas que se perde decorrente a uma crise sanitária, mas há uma busca de aceitação social sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, aquele que nada cobra não tem muito o que se cobrar. Já aquele que fez todo aquele discurso e justamente foi um dos que quebrou o regime rigoroso que ele quis impor ao outro, é justamente aquele que passa vergonha, que tem que ficar pedindo desculpa, ou que passa pelo hipócrita da situação. E aliás, ele realmente é o hipócrita da situação. Olha, Marcos, mas muitas vidas estão sendo perdidas, você não está vendo e tudo mais. Bom, de primeiro momento, eu estou falando apenas do mérito da coerência do discurso. Como, por exemplo, a gente já viu várias pessoas aí apregoando a hashtag fique em casa, use máscara e tudo mais. E no fim das contas acabam como nesse exemplo aqui. Mônica Martelli se pronuncia após ser flagrada em aniversário de Marina Rui Barbosa. A atriz escreveu uma nota de esclarecimento e pediu desculpas aos fãs e seguidores. Não é uma justificativa, é de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Meu amigo, se você não tivesse a preocupação de repente perder patrocinadores, perder trabalho em alguns casos, ser socialmente aceito e tudo mais, se você realmente fizesse aquilo que você acha que talvez seja melhor, como por exemplo ir numa festa, ou até mesmo não se pronunciado sobre esse caso, não teria problema nenhum, você não teria que pedir desculpa porcaria nenhuma. Mas ela não é a única não, tem muitos que estão trabalhando exatamente dessa forma, a gente viu também o Felipe Neto aí, vários outros, cai na mesma bobeira, quer fazer parte do politicamente correto, quer fazer parte da máfia da lacração, quer ser quem diz o que é certo, o que é errado, quer ser uma referência de santificação no mundo, daí acaba ficando feio desse jeito. Ah, Marcos, mas ainda assim tem a questão lá das vidas perdidas e tudo mais. Olha, existem muitas controvérsias em relação a esses dados, a esses números. Então eu não vou me estender quanto a isso e vou apenas colocar um único argumento. Tem vários outros? Tem vários outros aí. Mas se você for discutir, por gentileza, vamos nos ater apenas aos fatos que foram citados aqui nesse vídeo, tá? Eu vou apenas questionar. Qual seria a quantidade de vidas perdidas se desconsiderássemos todos aqueles que de repente perderam a vida em um acidente, perderam a vida através de vários outros meios que efetivamente não foram os da crise sanitária? Pois assim, nesse período que estamos agora, qualquer pessoa que vem perder a vida oriunda de insuficiência respiratória,
ou alguma causa de uma doença que não foi conhecida, vem lá escrito na certidão, perdeu a vida por tananã, 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 possível tananã, tananã. E eu não estou deixando de falar essa palavra porque eu não sei qual palavra é, ou porque eu vou perder monetização, meu canal aqui nem é monetizado. Mas a questão é que se eu começo a falar sobre determinados assuntos, eu já tenho um alcance pequeno, daí o alcance vai ser reduzido ainda mais. Mas então assim, se toda a certidão de perda de vida tá saindo justamente indicando esse fator, e esse fator está sendo contado nos índices, aí, meu amigo, não tenho o que falar. Aí não tenho o que argumentar. Não temos dados para justamente argumentar sobre nada. Poxa vida, eu tenho certeza que todo mundo conhece pelo menos um caso, já tenha visto algum caso de uma pessoa que não tenha nada a ver com a paçoca dessa crise sanitária, perdeu a vida e depois foi considerado isso, né? Então assim, muita grana tá rolando nos bastidores, muita informação não está sendo revelada, muita coisa falsa tá rolando aí pela internet. E o pior, não só pela internet, né? Principalmente pela mídia televisiva, pelos jornais. Então grandes emissoras, principalmente, são as que mais perderam credibilidade. A frase "isso é científico", ou até mesmo a palavra ciência já foi tão utilizada de maneira errada que hoje em dia se você fala que alguma coisa tem comprovação científica já não vale mais bulufa nenhuma. Porque assim, se de repente você fala algo e alguém não sabe argumentar com você, ou não sabe explicar, ah, mas a ciência diz que... Como se a ciência fosse um conjunto de pessoas que dizem o que é certo e o que é errado. Sendo que para todo ponto, para todo assunto, o mais comum é que seja o ponto e o contraponto. E dependendo do assunto ainda, pode ser que tenha mais de um tipo de visão, mais de 2 tipos de visões, mais de 3, 4, 5 tipos de visão em relação a um mesmo assunto. Então não tem como você dizer que a ciência diz que, né, Rede Globo? Mas então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.